a mediação e a conciliação como formas de responsabilidade e autonomia dos indivíduos na solução de conflitos. O João, que é mestre em Ciência Jurídica pela nossa Univale, doutorando em Ciência Jurídica também pela Univale, mestre em Direito Público pela Universidade de Caldas, nós exportamos ele para ficar na Colômbia um período, e graças também a esse projeto, em parceria com o CNJ, que obteve lá grandes contribuições. Nessa viagem para a Colômbia, nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita em Bogotá, num instituto muito interessante, que trabalha com justiça comunitária, desembargador Paulo Afonso. E é muito curiosa a forma como eles trabalham a percepção do conflito. E nessa cultura tão singular da Colômbia, enfim, como eles conseguem, numa perspectiva muito singular, resolver alguns conflitos. Então, valeu muito a pena, eles estão sempre abertos, e acho que poderíamos, eventualmente, num evento, no Ensinos Univale, ou até aqui no tribunal, convidar algum professor dessa instituição tão respeitada, não só na Colômbia, como também em outros lugares. O João também tem MBA, enfim, professor universitário e advogado. Então, com a palavra para a exposição em até 30 minutos. Todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui expondo os resultados da dissertação, participando desse evento tão enriquecedor. E até achei que ia ter menos pessoas, só aquelas que realmente precisam estar presentes, mas até que está com um quórum interessante, então realmente algumas pessoas estão com interesse aí no assunto. Queria cumprimentar, então, os membros da mesa, o professor Zenildo Boda, meu coordenador de projeto ali na Univale, mas estava em grande parceiro ali também das atividades, na IHL também. Cumprimentar todos os presentes, em especial o professor Bolzan, também coordenador geral do projeto, e aí também auxiliou indiretamente em vários aspectos, aí, algumas trocas de ideias e de biografia para a dissertação, e no fim acabou participando também da banca. A minha dissertação ela foi orientada pelo professor Josemar Soares, aqui no Brasil, e como foi feito em titulação na Colômbia, conforme foi citado, também lá pelo professor, orientado pelo professor Javier Gonzaga, Universidade de Caldas, em Manizales. Então, como já mencionado, o título da dissertação é a mediação e a conciliação como formas de responsabilidade e autonomia dos indivíduos na resolução de conflitos. Então, é um trabalho mais focado no aspecto da conciliação, né? Mas principalmente no aspecto também da relevância de tudo isso para o indivíduo, talvez fazendo uma análise não tanto sistemática, assim como foi feito em todos os trabalhos, mas mais qual que é o aspecto relevante, talvez tentando entrar um pouco dentro do indivíduo para entender qual que é a relevância daquilo para ele, né? Então, parto do pressuposto de que surge essa ideia originalmente, né, de uma constatação de que parece que a sociedade hoje ela gira em torno de uma maneira muito forte em torno do conflito. O conflito está presente de uma maneira talvez mais forte que já tenha tido em algum outro momento. Algo que se vê a quantidade gigantesca de ações no judiciário, né, uma analisada no CNJ em números, da Justiça em números, tem a informação de que a entrada de processos é maior do que a saída, né, é maior do que a quantidade de processos julgados. Em todo o seu processo. Tanto que também tinha o dado que, mesmo se o judiciário parasse de ter entrada de processos, ainda assim demoraria pelo menos 2 anos para concluir só o que já tem, né? E esse número ele cresce, né, a todo ano. E em outros aspectos também, né, a gente só liga a TV para qualquer jornal, a quantidade de violência e criminalidade parece que, no geral, tem crescido. E conflitos em todos os âmbitos, principalmente dentro de empresas, instituições, enfim, familiares. Parece estar cada vez mais difícil as relações humanas estarem se relacionando de uma forma a serem eficientes, darem resultados, se harmonizarem. Parece que cada vez mais qualquer coisa gira conflitos imensos, né? Claro que o conflito não é uma coisa negativa, com certeza é algo nem perto disso, né? Como já dizia muito bem Hegel, o conflito é uma forma de superação, de desenvolvimento, né? É a ideia contrária, é aquela coisa que gera o conflito, que vai depois, a partir desse conflito, gerar uma nova concepção, que vai trazer crescimento, vai trazer inovação, vai trazer desenvolvimento social, vai trazer mudanças transformadoras para as pessoas que geram nos debates, nos conflitos, etc. Aqui a crítica fica não nesse conflito, que é o conflito positivo, mas eu diria uma distorção do conflito,
que não é aquele conflito com o objetivo realmente de um desenvolvimento, de uma superação, mas é um conflito que reflete uma outra situação, que é uma espécie de frustração, de infantilidade do indivíduo, que por isso entra no conflito com a outra pessoa, na verdade, para satisfazer uma pretensão infantil ou até mesmo preencher um vazio existencial que essa pessoa possui e encontra nessa forma de ataque do conflito, expõe, né, um fenômeno dessa relação. Então, para realizar minha pesquisa, eu quis entender o que influencia na atitude do indivíduo, por que as pessoas se portam da maneira que se portam nos conflitos, por que as pessoas agem de forma tão diferente, dependendo da pessoa, né? Porque algumas buscam mais o judiciário, outras não, algumas são mais agressivas, outras querem buscar um consenso, outras não querem nem saber de consenso, né? O que muda, o que leva as pessoas a agirem dessa forma, né? Então, eu fiz um trabalho bastante interdisciplinar. No primeiro capítulo da minha dissertação, eu utilizei muito psicologia para entender como o ser humano chega nessa atitude, né, e a constatação geral que eu cheguei, principalmente na linha psicanalítica e as outras áreas que saíram dali, né, que os indivíduos se formam adultos com base na formação que receberam quando foram pequenos. Então, toda a formação, a impostação que esse indivíduo recebe quando ele ainda é muito jovem, quando ele está se formando, esse momento é crucial, porque se depois ele vai refletir, conforme ele for crescendo, conforme tiver sido essa relação, ele vai refletir essa forma com que ele aprendeu a se posicionar perante problemas, ele vai se posicionar também na vida adulta. Então, todos os fenômenos humanos, né, tanto os positivos como os negativos, eles possuem alguma ligação, de alguma forma, com o crescimento e o amadurecimento dos sujeitos. Aqui, maturidade, claro, não no sentido biológico, que, obviamente, todos com a idade terão, porém, a maturidade psicológica, que é uma maturidade que deve ser construída e muitos não amadurecem ela de maneira realmente satisfatória, né? O psicólogo pedagogo Donald Winnicott, ele afirmava que o desenvolvimento, o crescimento da criança, do indivíduo, ele é algo inato. Então, ele já possui um impulso natural, uma tendência natural ao crescimento e à integração. E essa tendência à integração, esse objetivo de se integrar, de entendendo o ambiente ao seu redor e se formando como um indivíduo, vai caracterizar a sua identidade, a sua capacidade de lidar com o mundo, né? Então, o problema da identidade, o problema da integração do indivíduo tem muito a ver com esse momento, porque se você não se desenvolve nessa integração de maneira adequada, depois você vai se sentir dissociado, desintegrado e vai ter muita dificuldade de agir perante a vida, principalmente perante os conflitos, os problemas que são inatos na vida de todo mundo, né? Essa tentativa de integração ela é natural. A criança já vai em direção, se ela tiver um ambiente facilitador, né? Esse ambiente facilitador, primeiramente, é a figura da mãe, que vai ajudar a criança a identificar com o mundo ao seu redor, e depois vai se construindo dentro de todo o contexto, o pai, o tio, a família, a sociedade, o colégio, enfim, e isso vai se expandindo, né? O importante, como destaca o Winnicott, seria aquele gesto espontâneo que a própria criança tem, que ela vai em direção daquilo que é o melhor para ela. Então, os conselhos dele, como grande pedagogo que é o formador fosse acompanhando para seguir esse direcionamento que é espontâneo e não realizasse o que ele chama de intrusão, né? Em vez de facilitar essa espontaneidade da criança, ele se intrui, se é que existe essa palavra, e para ele mesmo identificar e empurrar para a criança o que ele acha que é o melhor. Quando começa essa intrusão a ser muito frequente, o indivíduo vai perdendo a sua capacidade natural, intuitiva de já saber naturalmente, identificar naturalmente o que seria o melhor para ela. E essa pessoa que está sempre sendo encaminhada, sendo sempre influenciada por essa intrusão, ele perde a capacidade de se sentir realmente completo, integrado, real no mundo, porque ele está sempre sendo empurrado para uma direção, né? E isso não é algo espontâneo. E, então, o melhor seria que passasse por um processo de separação e individuação. Na verdade, esse processo vai existir de qualquer forma, mas sendo feito da forma correta, né? O processo de separação, ele se separa dessa relação simbiótica que ele possui com a mãe, que no início, obviamente, é necessária, a criança não tem capacidade de se cuidar, e depois de individuação, em que ela identifica suas próprias características e completa a sua identidade.
esse processo, que, se for de forma positiva, vai ser composto de situações de livre escolha da criança, quando ela vai se deparando com suas escolhas a todo instante, e ela vai ter... Toda escolha, na verdade, do indivíduo é uma escolha entre duas opções, né? Ou tu se mantém naquela escolha que te dá segurança, né, que te garante aquela situação que tu sabe já o resultado que vai ter, e a outra é aquela de buscar o crescimento, que é sempre um risco, sempre fazer uma coisa nova que você nunca sabe o resultado. E a pessoa que passou por todo esse processo, esse ambiente familiar satisfatório, ele consegue ter coragem suficiente para buscar o crescimento. Agora, quem não teve esse ambiente de forma adequada vai acabar optando pela segurança. E vai ser mais difícil para essa pessoa conseguir crescer e conseguir tomar decisões e resolver problemas. Dentro desse processo, é interessante a teoria, a descrição de Freud do narcisismo, né, que é derivada da relação que tem quando os pais amam, óbvio que todo pai ama seu filho, mas amam de uma maneira incondicional e acabam achando que amar de maneira incondicional é dar tudo para a criança não passar por nenhum tipo de dificuldade, né? Todas as dificuldades que ele passou, ele acha que a criança não deve passar. E isso acaba gerando um narcisismo de a criança achar que ela é a única no mundo e a única importante. O narcisismo primário é normal, é natural, toda criança no início só identifica a si mesma, não identifica os outros, mas com o tempo essa forma vai sendo superada conforme ela vai adentrando a sociedade e sabe que vive com outras pessoas, né? Agora, quando os pais dão uma atenção exagerada para a criança e não permitem que ela sofra dificuldades, que aprenda a se relacionar com o mundo, essa saída desse narcisismo primário acontece de forma comprometida, né? E acaba acontecendo, o Freud usa a expressão, Sua Majestade o bebê, né? Ela está tratada como um rei, depois, quando ela crescer, ela vai querer continuar sendo tratada como um rei por toda a sociedade. E se não conseguir, da mesma forma que a criança chora, quando não consegue o que quer, o adulto vai sofrer tudo que é tipo de angústia, vai cair na violência. Então, todo o problema de violência e de criminalidade também está relacionado com esse aspecto, apesar de não ser muito divulgado, pesquisado esse fator. Enfim, e é fundamental que toda vida, toda existência é um contínuo propor-se de problemas a resolver, e a pessoa que adquire maturidade vai aprendendo a resolver esses problemas dentro do possível por conta própria, né? E se ela não aprende a fazer isso, depois desse condicionamento, dessa incapacidade de resolver os problemas por conta própria, quando ela crescer, né, o filho hiperviciado nessa relação dependente com seus formadores, né, com seus pais, vai querer buscar também na vida adulta, na sociedade, essa pretensão infantil relacionada com os indivíduos, né? E aqui existe a diferença entre o homem maduro, que sempre busca realizar o seu crescimento, sua conquista de forma sozinha, né? E aquele que é sempre inseguro e que sempre depende que alguém o auxilie, né? E, enfim. Passando, então, para o segundo, esse é bem resumidamente, obviamente, os pontos do primeiro capítulo. No segundo capítulo, eu deixei a psicologia de lado e fui para a próxima. Daí eu fui para a sociologia, porque fui levado também a que não depende somente, que também está totalmente relacionado, mas não depende somente da formação, mas depende também da cultura social. Porque, como já dizia Marx, né, na relação indivíduo e sociedade, a sociedade possui a primazia. Ela é a mais forte, o indivíduo não consegue coexistir fora dela, e então ele não consegue existir independente da cultura, dos valores sociais. Então, apesar da sociedade ser uma união de indivíduos, ela transcende esses mesmos indivíduos e acaba adquirindo uma espécie de vida própria, figurativamente falando, obviamente. Até Durkheim também destacava que as estruturas sociais, por mais que sejam formadas pelos indivíduos, depois elas se tornam um organismo independente e também condicionam os próprios indivíduos que no início a criaram, né? E até o sociólogo Mondin destaca que toda a sociedade deveria, né, não ser superior aos indivíduos no sentido de objetificá-los, de obrigá-los a seguir os seus valores, mas ser uma sociedade de uma forma aberta que os auxilie a construir esse seu caminho, essa sua maneira de pensar e de agir dentro de um contexto social e trilhando o seu próprio caminho. Mas identificando, então, uma cultura que existe hoje,
eu encontrei a teoria do historiador, sociólogo Christopher Lasch, americano, que chamou a cultura, que seria a cultura americana da época, dos anos 70, mas eu não vejo muita diferença para a atual a nível global, que é a cultura do narcisismo. Então, ele pegou aquele aspecto narcisista individual do Freud e trouxe para a sociedade, porque é uma sociedade que tem uma cultura muito forte do individualismo e do egoísmo, né? É muito uma preocupação de cada indivíduo consigo mesmo, uma preocupação muito pequena com os outros. Cada indivíduo está muito mais preocupado com satisfazer suas próprias necessidades do que com relações positivas entre todas as pessoas, né? O psicanalista Erich Fromm falava também, criticava muito essa relação entre os indivíduos da modernidade, porque a relação entre eles é como se fossem dois átomos, duas abstrações, que têm uma relação completamente superficial, não conseguem se comunicar de forma concreta, mesmo quando um escuta o outro é só para encontrar um argumento para ele poder ele mesmo falar e se destacar, né? Relações completamente superficiais, sem nenhum tipo de profundidade, com pouco valoração do próximo, né? E esse homem narcisista também ele é incapaz de basear suas necessidades na sua própria experiência, que naturalmente aconteceria com a maioria das pessoas, mas como ele não desenvolveu isso de maneira satisfatória, ele sempre busca que especialistas digam para ele o que fazer. Sejam pedagogos, terapeutas, judiciário, enfim, o que é melhor para mim, o que eu preciso fazer, políticos, enfim. Dentro também dessa mesma lógica, existe um problema que muitas vezes, nessa tentativa de auxílio dos indivíduos, a sociedade acaba desencambando, né, num excesso de assistencialismo. Nenhuma crítica jamais à ajuda social, que é extremamente importante, não é nenhuma crítica ao Estado social, mas um assistencialismo no sentido como se fosse uma distorção dessa ajuda social, que com certeza é necessária, imprescindível na atualidade, principalmente em países com uma desigualdade tão grande. Só que, qual que é a lógica da ajuda social? É tu fornecer as ferramentas necessárias para esses indivíduos conseguirem sair dessa situação limitante que se encontram, enfim, de necessidade e criar sua própria independência. E o problema das práticas distorcidas desse âmbito social, que caem nesse assistencialismo no sentido pejorativo, é manter a pessoa naquela ajuda e não de forma que ela vive em função daquela ajuda e não sai daquilo. Então, ela reproduz novamente aquela ideia da criança que sempre precisava da ajuda dos pais e não sai daquilo. Inclusive o direito, e o psicanalista francês Charles Melman fala muito disso, fala que estava seguindo assim, um caminho quase para a mesma coisa da medicina de conforto, estava virando um direito do conforto, no sentido que qualquer coisa que acontece de errado na vida do indivíduo, o direito tem que resolver. Tudo que acontece de errado, enfim, a culpa não é dele, é do destino, da sociedade, ele não tem capacidade de resolver, enfim, e o direito tem que resolver, independente da causa, do problema que esse indivíduo tenha, ele não tem responsabilidade. Enfim, alguns pontos principais do segundo capítulo, e já chegando no terceiro. O terceiro, num primeiro momento, eu faço contraponto com esse aspecto, buscando aí mais na filosofia, enfim, a importância da autonomia e da responsabilidade, até como forma de dignidade do homem, essa independência do homem, que depois fundamenta, né, inclusive, a própria ideia que é o objetivo principal do trabalho, de mostrar por que a conciliação e a mediação são importantes, além de como estava sendo discutido de manhã, para não ser um tapa-buraco, um reboco do judiciário, do processo ordinário não funciona, então cria os juizados, enfim, com práticas conciliatórias, e esse não é o objetivo dele. Ele tem uma profundidade de ser um novo paradigma, né, uma nova... Ele tem um outro significado, não é a mesma coisa que o processo normal, ele tem outro valor. E por isso que essa pesquisa, talvez um tanto estranha, com áreas tão diversas, né, para identificar que valor realmente essa prática possui. Então, por que, né, essa oportunidade dos indivíduos de conciliarem, de resolverem esses problemas diretamente? Então, enfim, o John Stuart Mill, por exemplo, fala que todas as faculdades humanas, como percepção, julgamento, atividade mental, preferência moral, etc., só são exercitadas quando o indivíduo faz uma escolha. Se ele não faz uma escolha, é a mesma coisa que você não utilizar um músculo, é atrofia, né? Então, se tu não dá oportunidades para o indivíduo
tomando decisões, escolhendo, resolvendo problemas, ele vai perdendo a capacidade racional de julgamento, de percepção, de relacionamento. E aquele que sempre deixa o externo, sempre deixa os outros decidirem para ele, vai perdendo a sua própria capacidade, o que diferencia o ser humano dos outros animais, que é realmente a capacidade racional de construção, de criatividade, de resolução de problemas. Aqui. Francisco Laporta, também o jurista espanhol, ele destaca que um dos pilares centrais do edifício das convicções morais compartidas do indivíduo é uma concepção de ser humano como agente moral que decide sobre suas próprias ações. Então, ele destaca que se você não deixa a oportunidade do indivíduo de tomar suas decisões, inclusive de planejar a sua vida, de resolver problemas, etc., a própria discussão moral vai perdendo sentido, porque o sentido de culpa, de certo ou errado, só vem a partir do momento que o indivíduo deve tomar realmente uma decisão. Enfim, também o italiano Nicola Bagnano, ele fala que existem dois tipos de reação, de ato do indivíduo perante a existência, e no ato existencial autêntico, o indivíduo, quando ele toma uma decisão de forma concreta, ele realmente tem uma identificação com aquela possibilidade, aquela escolha que ele toma, e é uma seriedade, uma responsabilidade de ser coerente com aquela decisão, de sofrer todas as consequências que aquilo comporta, e, enfim. Enquanto, no outro caso, se você não toma essa decisão, o indivíduo acaba sendo mais um boneco, sendo jogado de um lado para o outro, tendo em vista as influências externas, e ele não se identifica na própria vida. Então, acaba existindo um sentido de vazio que vem originado dessa não seriedade, não maturidade do indivíduo perante a vida, em dele se construindo a partir da resolução de problemas, né? Enfim, chegando então na parte de mediação e conciliação, relacionando com tudo isso, o processo jurisdicional na sua forma clássica, como já muito discutido, né, nos autores que tratam as fórmulas consensuais de resolução de conflito, eles negam às partes a oportunidade de terem o processo em suas mãos e irem acompanhando, enfim, fortalecendo, entendendo seus direitos, como no processo em geral o indivíduo normalmente é completamente afastado, apesar dele ser o principal interessado, as discussões giram entre advogado, juiz, todos os operadores do direito e não a parte. A parte muitas vezes nem sequer sai do processo sem nem entender o que aconteceu. E eu, como advogado, já presenciei muitos casos realmente de pessoas que passavam pelo fórum sem entender como é que foram para lá e o que aconteceu. Realmente não entendiam. Principalmente em audiências de conciliação, o que é mais assustador ainda, né? Que claro que toda essa fundamentação, esses argumentos que eu trago aqui, não significa que a mediação e a conciliação da forma como são feitas hoje resolveriam essa oportunidade existencial do indivíduo de agir de outra maneira perante seus problemas, né? Porque ela também tem problemas na sua metodologia, na forma com que ela é lidada. De qualquer forma, o interessante dessas formas é porque a solução não vai vir de um terceiro, não vai ser um terceiro, uma outra pessoa ditando o que essa pessoa tem que fazer. Elas mesmas têm que chegar numa conclusão no que é melhor para elas. O processo de mediação ele pode gerar uma autoestima para a pessoa e ela identificar a competência, a capacidade que ela tem de resolver o problema. Ela é um empoderamento da pessoa que identifica que ela pode realmente ir atrás e resolver o problema diretamente. Além de que, muitas vezes, o conflito, o que é? O conflito já foi criado muito antes de chegar no judiciário. Aquele suposto bem jurídico que eles estão brigando, que aparece na petição, é só a superfície de um problema que já é pessoal, principalmente em âmbitos como justiça do trabalho, justiça de família, que o conflito já vem muito antes, né? E aquilo ali é só um fenômeno, vem muito antes e vai continuar muito depois, né? O conflito não se resolve. E muitas vezes, quando as duas pessoas se sentam e conversam, chegam a uma conciliação. Inclusive, tem artigos na internet que trazem resultados, o próprio depoimento das pessoas que participaram, falando que não, realmente a gente já tinha entrado num conflito anterior e a gente conseguiu resolver esse conflito a partir dessa mediação, da conciliação, dependendo do caso.
Então, existe esse desenvolvimento responsável, esse desenvolvimento cidadão, né, que ajuda o indivíduo a entender melhor os seus direitos, o seu papel perante o outro, perante a sociedade, perante os problemas. Resumida. Então, muito importante o papel do mediador, do conciliador, né, em ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho novo para sair desse problema, dessa encruzilhada e começar a andar para a vida com uma nova disposição, né? O Vará trata disso muito bem, como já foi citado. Claro que, por que isso, né? Fui falando aqui, pulando uns pontos, não fiz a ligação, né? Por que falando disso com o resto da coisa? Que, na verdade, existe uma cultura, né, que vem... Claro, a relação formação familiar, a relação sociedade é um circular, né? A sociedade forma os indivíduos, depois os indivíduos formam seus filhos conforme o valor social, e isso se torna um círculo. E é muito forte hoje essa ideia de sempre ajudar, mas ajudar tem que ser para fornecer ferramentas para o indivíduo se tornar autônomo, se tornar maduro, né? E muitas vezes essa formação e essa cultura social, que é tão criticada hoje em dia, principalmente pelos autores do pós-modernismo, que eu também cito na dissertação, Bauman, o Vargas Llosa, enfim, tantos, o próprio Christopher Lasch, que vão criticar essa cultura hoje superficial, que torna as pessoas, a relação entre as pessoas superficiais. Tu entra num shopping, tu vê um grupo de pessoas e cada um no seu celular, né? Acho que eles conversam direto pelo celular para não precisar gastar saliva, não sei. Então, os relacionamentos são extremamente superficiais e quando as pessoas se deparam com um problema, o mundo empresarial reclama muito dos jovens que saem da faculdade, que chegam na faculdade nas empresas arrogantes e não conseguem exercer o trabalho. Juízes mesmo eu já escutei também, aqueles que acabam de sair da faculdade, acabam de passar em concursos, às vezes chegam achando já que são ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim, porque existe toda essa cultura que influencia a pessoa a achar que ela é a majestade, né? Que ela é o indivíduo e que os outros têm que resolver os problemas para ela, né? E isso acaba também respingando muito no judiciário, porque qualquer coisa hoje vira ação judicial, qualquer coisa. Tu está discutindo com a pessoa na rua, ela já te ameaça que vai entrar com uma ação, assim, então qualquer coisa vira motivo de ação judicial. E claro que a mediação e a conciliação não vão resolver um problema cultural, de pedagogia, de formação, muito longe disso. É muito mais uma mudança cultural, social, que tem que abarcar todas as áreas para começar a trazer mais responsabilidade e autonomia nos indivíduos. Mas o direito, tendo visto o que ele tem hoje, eu vejo que é o que chega mais perto é a mediação e a conciliação, que, claro, que tem que ser adaptadas. De repente, o objetivo foi trazer essas concepções de formação do indivíduo, porque talvez isso possa trazer contributos para se pensar nisso quando se está lidando com os indivíduos, novas metodologias, novas formas de lidar com os indivíduos, sabendo que muitas vezes aquele conflito não é uma simples discussão do meio jurídico, mas um reflexo de toda uma cultura que existe. Enfim, acho que o importante era isso. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.